E aí, tá tudo ok, Líbia? Tô te esperando. Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Voltei finalmente na internet hoje, que deu uma caída aqui, deixa eu ver um pouco. Estamos começando mais uma live pelo Centro Islâmico do Brasil. Hoje é segunda-feira, 14 de março de 2021. Eu sou Lívia Baúd e hoje receberemos novamente a professora Adjan Sadiq Adi. Ela é graduada em Psicologia e mestre em Educação pela UFMS. Ela também é doutoranda pela USP e diretora da FEPAL, a Federação Árabe Palestina do Brasil. O tema da nossa live de hoje será Palestina, o apartheid do século XXI. O tema é o mesmo porque na sexta-feira a professora teve um problema com a conexão dela e a gente, infelizmente, acabou caindo, né? Então não deu para continuar a live, a gente teve que cancelar, pedimos desculpas, né? Aos telespectadores, às pessoas que estavam nos assistindo, mas hoje vai dar tudo certo, já está dando tudo certo. Seja muito bem-vinda, doutora. Oi, Olá, a gente está te escutando. boa tarde, boa tarde. Aqui são 5 horas, os lugares do Brasil mudam. Boa noite, enfim. Agradeço ao canal pelo convite, mediado pelo Nasser, e também à Líbia pela mediação, pela entrevista, né? E, enfim, agradeço também a todos que estão aqui nos ouvindo. Como eu tinha falado, é uma honra falar sobre a questão palestina, não só enquanto filha de palestinos, mas também enquanto uma ativista dos direitos humanos, enfim, uma pessoa ligada aos movimentos sociais. Especificamente, eu sou ligada à psicologia social também, que está muito envolvida com a luta dos povos, né? Então, eu só escolhi a questão palestina como o grande mote, né, da minha luta, mas, enfim, a gente está conectado às mais diferentes lutas dos povos oprimidos ao longo da história. Então, especialmente falar sobre a questão palestina é um dever moral, é um dever político e é também um dever humanitário, enquanto uma questão de luta internacional e de solidariedade internacional à questão palestina, que vivencia um contexto de opressão
há especificamente 74 anos, desde 1948. Então, eu agradeço essa oportunidade de fala, que é uma oportunidade de fala-resistência, é uma oportunidade de uma narrativa contra-hegemônica, que não está muito presente, né, na mídia tradicional. Então, eu acho que é uma brecha, né, dentro do poder sionista, enfim, é uma oportunidade de trazer uma contranarrativa, né, do que geralmente é posto a respeito da Palestina, que já é silenciada e também, quando é debatida, às vezes, na grande maioria das vezes, há muita distorção, deturpação do contexto palestino. Então, eu agradeço, Líbia, e com certeza será uma boa oportunidade e espero contribuir com vocês com algumas problematizações, com algumas reflexões. Espero que vocês saiam daqui com mais dúvidas do que com respostas para, enfim, buscarem mais a respeito do contexto palestino, tá bom? Muito obrigada, professora. Muito obrigada pela abertura também, né? O canal Aresala, ele sempre é aberto para diversos tipos de fala, principalmente pela questão palestina, que é o que a gente vai falar sobre hoje. A primeira pergunta diz muito a respeito disso, né? Porque hoje, quando a gente liga a televisão, o que a gente mais está vendo é uma cobertura intensa da mídia ocidental em relação ao que está acontecendo na Ucrânia, né? A guerra na Ucrânia. Porém, o conflito da Palestina, que já dura mais de 70 anos, não rende essa mesma cobertura e nem o mesmo apoio nas redes sociais. Como que você analisa a duplicidade nessas coberturas? Por que os acontecimentos na Palestina e em outros países árabes, por exemplo, não tomam essa mesma proporção por aqui? De um lado, né, os que resistem contra a ocupação israelense são chamados de terroristas, enquanto os soldados que estão resistindo na Ucrânia, até civis pegando em armas, são chamados de resistentes. Né? Por que isso acontece e como que você analisa toda essa situação? Bom, eu acho que essa questão ela está bastante ligada a uma polarização do mundo, né, entre Ocidente e Oriente, né? E aí os palestinos, como um povo do Oriente, ele entra nesse bojo dessa grande polarização do mundo entre o Ocidente, como a representação da civilização, né? E o Oriente como a representação da barbárie, né? Então, essa questão civilização versus barbárie é representada na discussão Oriente versus Ocidente, né? Que é uma questão aí histórica de longo tempo, né? Bom, e o que acontece, né, é que é interessante que, assim, algumas vidas, né, elas são matáveis, né? Algumas vidas, elas não são contadas, ou são contadas simplesmente como números, né? Essas vidas, elas são desprovidas de sua humanidade, né? Elas viram apenas estatísticas que não comovem o outro, né? Então, essas vidas, geralmente, são as vidas orientais. Não só orientais, né? Não só a vida dos asiáticos, não só a vida dos árabes, não só a vida dos muçulmanos, mas também a vida dos africanos, a vida dos latino-americanos, a vida dos negros aqui no Brasil, a vida dos indígenas aqui no Brasil. Essas vidas, elas são vidas matáveis, né? Vidas desprezíveis, né? E há também um aprendizado, né, que talvez a gente nem perceba, mas que já está talvez no inconsciente coletivo, de que povos a gente aprendeu a amar, né, e que povos a gente aprendeu a desprezar, né? Então, eles são... e aí, falando especificamente do Oriente, ao longo do tempo, a gente vai... Enfim, toda uma rede discursiva, né, de que vai nos falar Foucault, de que o Oriente ele tem pessoas bárbaras, cruéis, não afeitas à civilização, né? Perversos sexualmente, enfim, violentos por natureza.
Então, esse discurso que já vem se dando há alguns séculos, né? Ele já começa desde o século VIII, eu vou falar um pouco sobre isso depois, mas ele está muito presente, né? Então, essa desumanização dos povos orientais, ela não é de agora, né? E essa desumanização, essa inferiorização da humanidade desses diferentes povos, na verdade, como eu estava dizendo, não só dos povos orientais, mas dos povos não brancos, não católicos, né? E aí você coloca nesse bojo um grande número de povos, de populações. Então, nesse processo, esses povos são considerados próximos à animalidade, né? Então, se eles são animais, eles são passíveis de morte e a gente não se sensibiliza quanto a isso, né? Então, eu percebo, sabe, Líbia e aos outros ouvintes aqui, que, na verdade, há uma desumanização dos dois lados. Há uma desumanização de quem está sendo morto e há uma desumanização de quem está vendo este outro ser humano sendo morto, né? Então, eu falando especificamente da questão palestina, quando um soldado sionista mata um palestino, né, de forma tão insensível, de forma tão cruel, né, desumanizando esse palestino, ele também está sendo desumanizado, né? Ele também está perdendo a própria humanidade, né? Então, tanto o violentado quanto o violentador estão ambos passando por um processo de desumanização, né? Bom, e esse processo, ele é desencadeado, se a gente for considerar agora, né, mais ao longo do tempo, né, no passado mais recente, por, eu diria, 4 importantes processos, né? Teoricamente falando agora, conceitualmente falando, né? Que se deve ao colonialismo, à colonialidade, ao eurocentrismo, tá? E ao orientalismo, tá? Esses 4 grandes fenômenos sociais. Bom, eu vou falar brevemente sobre isso, né, que desemboca nesse processo dessa divisão midiática, né, dessa atenção midiática à Ucrânia, que também é necessária, a gente não está aqui disputando o monopólio da dor, mas há povos que sofrem há mais tempo e que sofrem mais, em termos de sofrimento mesmo, e que não recebe a mesma atenção. Bom, o colonialismo, né, que a gente viveu aqui no Brasil, um Brasil colônia que sofreu um processo de colonização até 1822, né, quando a gente conseguiu, entre aspas, a nossa independência. Então, esse colonialismo, ele faz parte de um processo de dominação territorial, política, das riquezas, enfim, e dos povos. Então, é um processo de dominação bastante concreto, bastante prático, que vai efetivamente em questões materiais do território, né? No corpo a corpo. E então esse colonialismo ele ainda está presente, né? Aqui o colonialismo se encerra em 1822, ou seja, no século XIX, mas ainda existe o colonialismo por parte de Israel na Palestina, né? Que é um regime de colonialismo mais recente, né? Então, Israel é um país, é um Estado colonizador, tem todo um regime de colonização, como também acontece no Saara Ocidental, que sofre um regime de colonização por parte de Marrocos, também é algo muito pouco falado, né, do povo saharaui. E, enfim, o colonialismo ainda existe nesses territórios, né? Depois, tem uma questão da colonialidade, né? A colonialidade, ela é uma continuidade do colonialismo e ela está ligada a uma questão subjetiva, né? Nós fomos colonizados e nós pensamos como colonizador, né? Ou seja, há uma dominação subjetiva também de como a gente pensa, de como a gente percebe o mundo, né? E aí, esse contexto, ou seja, eles também nos dominaram subjetivamente, né? Na nossa forma de pensar, na nossa forma de crer, na nossa forma de sentir, na nossa forma de exercitar a nossa sexualidade, enfim, nos mais diferentes âmbitos da nossa vida.
Então, os valores do colonizador também são os nossos valores. Os valores do branco, os valores do católico, né? Que faz, por exemplo, com que a gente rejeite a cosmologia indígena, a cosmologia de matriz afro aqui no Brasil, enfim, a cosmologia dos muçulmanos, a cosmologia dos orientais, que tem uma outra forma de vida, né? E isso desemboca nessa divisão midiática entre aqueles que merecem uma atenção e aqueles que não merecem, né? Temos o orientalismo, né, que é muito voltada à obra do Eduardo Said, que fala o orientalismo como o Ocidente inventou o Oriente, né? E todo um aparato também discursivo das instituições políticas, das instituições sociais, das instituições acadêmicas, que tem o direito, né? Que dá o direito do Ocidente de falar sobre o Oriente, né? Porque o Oriente não tem sequer a voz, né, para se representar. É sempre representado pelo Ocidente, é a representação do Ocidente sobre o Oriente, né? Então, esse é um outro processo que também desemboca nessa questão midiática. E, por último, a questão do eurocentrismo, né? Toda essa perspectiva é uma perspectiva não só eurocêntrica, mas norte-americana centrada também, né? Então, é sempre a perspectiva deles que é imposta sobre o mundo, né? Sobre os fatos, sobre os acontecimentos, né? Então, colonialismo, colonialidade, orientalismo e eurocentrismo são as grandes explicações para o que a gente vê na mídia agora em relação à Ucrânia e o que a gente não vê da mídia, por exemplo, em relação aos palestinos e a outros povos também dominados, oprimidos historicamente. É isso. Xenofobia e o orientalismo mesmo, como você citou, todos esses fatores eles influenciam na nossa mídia aqui para falar sobre os países árabes, inclusive até como uma cobertura mais preconceituosa mesmo. Será que é certo a gente dizer que a mídia, ou pelo menos grande parte dela, não tem compromisso com a verdade, mas sim com seus interesses? Bom, eu acho que, agora vou ser um pouco irônica, né? A mídia, ela tem um compromisso com a verdade dela, né? Assim, que verdade é essa, né? A mídia vai trazer enfim, uma verdade ligada, né, ao Ocidente ou aos poderosos, né, àqueles que dominam os grandes veículos midiáticos, né? E e é essa verdade que vai trazer, né? A verdade do outro lado, né? A outra verdade da história é uma verdade silenciada, que não é posta pelos grandes veículos da mídia, né? Mas eu acho também que, Líbia, existem agora, né, mídias alternativas, isso é fundamental, né? Existe a internet possibilitou isso. Eu acho que as próprias redes sociais também possibilitaram, não com a mesma abrangência, claro, né? Eu aqui falando não tenho uma abrangência do que a Globo traz, por exemplo, mas a gente também consegue fazer, acho que, umas brechas nesses muros, né? Através do que a gente posta nas nossas redes sociais, enfim. É um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho micropolítico muito importante, né? As pessoas vêm conversar, poxa, mas eu não sabia que acontecia isso na Palestina, fiquei sabendo através das suas postagens, através do seu perfil nas redes sociais, no Facebook e tal. Então, eu acho que a gente consegue fazer uma resistência a essa mídia hegemônica que vai trazer aquilo que é interessante para eles, né, que vai discursar sobre o que eles consideram como verdade, e a gente também, nesse trabalho contra-hegemônico, trazendo a verdade do outro lado. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. E quais semelhanças você analisa entre o tratamento dado ao povo palestino dentro do seu próprio território e as minorias aqui no Brasil? A gente pode traçar até uma relação mais recente com o que está acontecendo com os povos indígenas, né, que são originários dessa terra, mas ainda hoje sofrem com perseguições e perdas de regiões que eles deveriam ocupar. E outra pergunta é,
seria possível conscientizar a população brasileira sobre o que está acontecendo na Palestina há mais de 70 anos? Você acabou de dar um exemplo sobre as suas postagens, você que inclusive faz parte da FEPAL, é uma grande defensora da causa palestina, até por ser filha de palestinos, mas eu ainda sinto que muitas pessoas, não só aqui no Brasil, mas no Ocidente, são muito desinformadas sobre a causa palestina, ou tem o que chega aqui para a gente é algo muito distorcido, né, que fala só de um lado, principalmente do lado israelense. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, em relação à primeira pergunta, Líbia, há bastante um processo com os povos indígenas, com os povos quilombolas, com as comunidades quilombolas, as comunidades ribeirinhas aqui do Brasil, enfim, essas minorias políticas, né? Há um processo de apropriação das suas terras, principalmente provocado pelo agronegócio, pela exploração da madeira, pela questão do garimpo, que faz com que, enfim, também por questões políticas, que faz com que os indígenas e negros, que são povos nativos aqui do Brasil, percam os seus territórios. Então, é um processo de colonização interna, né? De colonialismo interno, que também os palestinos sofrem em função do invasor Israel, né? Do Estado invasor e ocupante de Israel. Então, eu acho que há muitas semelhanças, né, nesses processos de opressão, por isso que também, por sua vez, os processos de resistência também estão conectados. Né? Outra questão é o que também as periferias, né, as periferias brasileiras, as comunidades cariocas sofrem também com a violência policial, né, com as UPPs nas comunidades cariocas, e que há todo uma troca de treinamento, de conhecimento, de aparelhos, de equipamentos, inclusive drones, né, que são comprados pelo Brasil, drones de Israel que são comprados pelo Brasil, e todo um intercâmbio de conhecimento, de treinamento que os policiais brasileiros recebem das forças de defesa de Israel, que recebem do exército israelense, né? E que vai desembocar nas populações periféricas aqui do Brasil. Então, essas lutas estão conectadas porque os dominadores, né, os opressores também estão articulados, né? Então, por isso que é importante, a gente pensa que a Palestina está distante, né? A despeito da quantidade de palestinos, temos quase 50 mil palestinos e descendentes aqui no Brasil, a questão dos muçulmanos também, temos um grande número de muçulmanos aqui no Brasil, que parece que é uma realidade distante, mas que é uma realidade muito próxima em termos de opressão, quando a gente vincula o palestino como povo oprimido e os povos oprimidos aqui do Brasil. Então, acho que é importante a gente fazer esse gancho e fazer essas aproximações, porque elas existem, né? Agora, essa questão da conscientização a respeito do povo palestino, né, a respeito da luta palestina aqui no Brasil, é bastante importante no sentido de que, assim, eu acho que está acontecendo um movimento, como eu já tinha falado, possibilitado pelas redes sociais, né? Nós temos várias organizações, enfim, a própria Federação Palestina, nós temos o Ibraspal também, o Instituto Brasil-Palestina, aqui no Brasil, temos o trabalho do Gracias, que são grupos de pesquisa, temos o trabalho do GEON também, que são os estudos sobre o Oriente Médio, enfim, existem várias organizações e instituições aqui no Brasil que vêm fazendo debate sobre a questão palestina, né, trazendo a opressão promovida por Israel, que eu acho que aos poucos está quebrando com a hegemonia do discurso norte-americano, do discurso europeu, do discurso israelense, né, sobre o território palestino, sobre o contexto palestino. Eu acho que é um trabalho que a gente faz em termos coletivos, em termos organizacionais, mas também nas nossas postagens individuais, nos nossos perfis próprios das redes sociais, que aos poucos vai conscientizando. Agora, não é uma luta fácil, né?
é uma luta bastante desproporcional. A gente não tem todo esse aparato midiático, né, que ainda é bastante presente a favor de Israel, a favor do sionismo, às vezes as pessoas sem perceberem, mas que, enfim, é uma brecha, né? É um trabalho de resistência que a gente vai procurando promover e que vai avançando nesse processo, né? A gente já está produzindo livros, a gente já está produzindo materiais, vídeos, documentários, artigos científicos, que vai desconstruindo uma narrativa histórica que foi pró-Israel, mas que agora está a voz palestina está sendo escutada, felizmente, né? Eu vejo dessa forma. E manipulação midiática, durante muito tempo, os muçulmanos e também os xiitas, né, no caso daqui do Brasil, são associados a radicais, a extremistas, a bárbaros, e todos esses adjetivos pejorativos que a gente conhece. O que você pensa sobre esse tipo de estereotipação e por que ainda hoje isso é tão comum? Seria, no caso, um efeito midiático, uma má interpretação, né, de Hollywood, por exemplo? Como que você analisa essa situação? Bom, em relação a essa pergunta, é interessante, né? Quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre a questão do Islã, a questão dos estereótipos contra muçulmanos e árabes, né? Eu achava que esse estereótipo ele tivesse se construído, né, ou iniciado a partir do 11 de setembro de 2001, né? Mas eu estava bastante equivocada, infelizmente, bastante equivocada, porque esse estereótipo contra muçulmanos, ele se inicia, né, a partir do século VIII, tá? Então, esse é um discurso que vai ser debatido pela Sofia Arjana, que é uma estudiosa de filosofia, pesquisadora de filosofia e religião, e ela, no livro Os Muçulmanos no Imaginário Ocidental, é um livro que não está traduzido aqui no Brasil, mas ela vai debater, não era uma situação de islamofobia, é um outro contexto, mas que essa representação dos muçulmanos como sexualmente perversos, como monstros, né? Até pelo fato deles terem uma pele mais escura, uma cor da pele mais escura, enfim, já criou uma representação dos muçulmanos já no século VIII como monstros. Olha só, ela faz um estudo dessa ideia fantasmagórica, né? Que ainda existia, no período que ainda existia essa ideia de que monstros, enfim, figuras fantasmagóricas, elas existiam junto com os humanos, né? E que os cristãos ajudaram a promover, né? Essa ideia dos muçulmanos ligados a uma certa monstruosidade, animalidade, selvageria. Então, olha só, é um evento, é um processo de estereotipação que se inicia no século VIII. Então, olha só como que esse processo ele já está aí, né? A gente está em 2020, então a gente já coloca aí pelo menos 12 séculos de estereotipação. Depois veio o orientalismo, como eu já disse, o colonialismo, que traz toda essa narrativa, né? Que foi, e o estopim foi os atentados, né, do 11 de setembro em 2001, que trouxe os muçulmanos como terroristas, e isso bastante influenciado pela mídia. Bom, e também essa questão dos xiitas também, né, associados a radicais, né, a cruéis, a extremistas, a fundamentalistas, enfim, todas essas palavras que para os quais os muçulmanos recebem essa associação. Bom, esse processo, então, ele é de muito tempo, né, Líbia? Não é de agora, não é recente na nossa história, né? E aí, realmente, eu acho que tem que haver esse contraponto da narrativa, né, que desconstrua esse discurso, tá? Não é um processo fácil também, porque exatamente a gente está aí, como eu já citei, nessa luta desproporcional, né, para a gente desconstruir
essa narrativa sobre árabes e muçulmanos, né? Então, a gente tem que buscar fontes alternativas sobre essa história, duvidar dessa história única, né? Dessa única versão sobre os fatos, buscar versões anteriores, né? E aí eu lembro, enfim, tem todo esse debate promovido pela Sofia Arjana, tem o debate do Jack Gould também, que é um historiador e um antropólogo britânico, que ele vai falar sobre o Oriente, né? Ele vai falar o roubo da história, né? Como os europeus se apropriaram das ideias e invenções do Oriente. Tem um trabalho também, que é um livro chamado A Casa da Sabedoria, do Jonathan Lyons, que também vai falar sobre como o conhecimento dos árabes contribuíram e influenciaram para o Ocidente. Enfim, há também materiais que vão travar, né, que vão trazer essa outra narrativa sobre árabes e muçulmanos que contrapõe essa narrativa preconceituosa, discriminatória, enfim, estereotipada sobre esses grupos, sobre esses povos. Então, eu acho que a gente tem que questionar o que uma mídia hegemônica traz e buscar fontes alternativas sobre essas informações, né? Que são informações geralmente silenciadas, ocultadas ao longo da história, né? Então, o Império Islâmico, a importância do Império Islâmico, a importância das descobertas e invenções do Império Islâmico não é algo debatido pela mídia, não é algo trazido pelos livros didáticos, enfim, ou trazido muito pouco, né? De forma bem miúda, bem parca, bem escassa, né? Então, a gente tem que resgatar, né, essas informações, resgatar essas histórias, né? Tem um livro também do Amin Maalouf sobre as cruzadas vistas pelos árabes, né? E não as cruzadas vistas pelos europeus, né? Contada pelos europeus. Enfim, há materiais que a gente pode, eu acho que a gente deve buscar, tem muitos disponíveis aí na internet, que contrapõem com essa história tradicional sobre o que falam dos árabes e dos muçulmanos ao longo da história. Então, acho que a gente pode contrapor isso e, enfim, buscar uma compreensão alternativa dessa história e falar desses encontros, na verdade, né? Árabes e muçulmanos influenciaram a Europa, por consequência também influenciaram aqui no Brasil. Há muito mais encontros do que necessariamente batalhas, guerras, enfim, uma perspectiva bélica, né? Na verdade, a gente tem que considerar esses encontros que formaram a nossa identidade, mas que foram ocultados ao longo da história, infelizmente. Acho que é isso que a gente precisa pensar. Agora, para a última pergunta, professora, qual análise você faz mediante o controle da mídia israelense, da mídia sionista, que infelizmente distorcem os acontecimentos recentes na Palestina e minimizam o sofrimento daquele povo? Porque mesmo havendo dezenas de decretos emitidos por organizações internacionais, como o Conselho de Segurança, Anistia Internacional, comissões de direitos humanos, porque mesmo assim o mundo ignora tudo isso e não pressiona Israel por sua ocupação e violações diárias contra os direitos humanos? Bom, é uma questão polêmica aí, né, nessa pergunta, Líbia, porque, assim, é um peso, né, ser a vítima das vítimas, né? Então, assim, os judeus foram vítimas do Holocausto, né, promovido pela Segunda Guerra Mundial, que foi, enfim, trágico, né, mas não foi trágico apenas para os judeus, né, para os euro-judeus, para os judeus que estavam na Europa. Foi também uma atrocidade cometida contra negros, contra pessoas afeitas ao anarquismo, ao comunismo, aos ciganos, aos homossexuais. Então, o Holocausto não foi uma atrocidade cometida exclusivamente contra judeus, né? Mas os números, né, postos foram de 6 milhões de judeus mortos. Bom, então, os palestinos são vítimas das vítimas, né? Agora, eu não estou dizendo que os judeus sejam necessariamente sionistas, né? Há muitos judeus também pró-Palestina,
acho que também há uma diferença, né? Nós não estamos aqui promovendo um discurso anti-judaísmo ou antissemitismo, né? Mas nosso discurso é anti-sionista, né? Referente à opressão promovida por Israel contra os palestinos, né? Então, bom, a forma do Ocidente se penitenciar, né, se perdoar, enfim, se redimir contra o que foi feito com os judeus é dando, né, um lar nacional judaico na Palestina histórica, que foi a resolução de 1947, promovida pela ONU, onde recomendava a partilha da Palestina, ficando metade para os judeus israelenses, metade para os árabes palestinos, mas ao longo da história a gente percebe que o objetivo dos israelenses e dos sionistas é tomar toda a Palestina, no entanto que eles não respeitam, né, como você citou, todas as resoluções, enfim, e também as denúncias que são feitas contra Israel. E Israel, infelizmente, se mantém impune por conta, né, dessa ferida aberta do Holocausto. Então, e claro, há também todo um poder, né, toda uma questão também de apoio dos Estados Unidos, né, para essa base militar no Oriente Médio, que é Israel, enfim, há um poder econômico, um poder político muito presente, né? E que isso promove a impunidade de Israel, né? Mas acho que também está havendo um avanço, né? Agora a Anistia Internacional ela publicou um relatório de 280 páginas acusando Israel como um perpetrador de um regime de apartheid, né? Que a gente já vem falando sobre isso, mas o fato da Anistia Internacional ter feito esse relatório, ter feito essa denúncia, tem um peso muito forte na comunidade internacional, que não dá para calar, né? Os palestinos falando é uma coisa, mas a Anistia Internacional, infelizmente, tem um outro peso, né? Então, e vamos ver como isso vai reverberar, né? Aí também Israel vai se utilizar desse discurso, mas isso é um discurso antissemita, etc, etc. Não é um discurso antissemita, é um discurso que revela e denuncia a opressão realizada por Israel, o regime de apartheid realizado por Israel com os palestinos, que são tratados, enfim, como um povo inferior, como uma raça inferior, a partir de uma suposta superioridade racial e religiosa da judaica, né? Então, e a gente espera, né? Enfim, o Tribunal Penal Internacional também está denunciando, né, os crimes cometidos por Israel. Eu acho, Líbia, que está havendo, sim, avanços nesse processo, né? A hegemonia israelense, né, nos meios midiáticos, nos meios acadêmicos, enfim, nos discursos, está sendo confrontada, está sendo enfrentada, e eu acho que isso é muito positivo. Enfim, são avanços que estão ocorrendo, que a gente precisa considerar, apesar dessa história dos crimes cometidos por Israel, que continuam impunes. Mas o primeiro processo, o primeiro movimento é trazer à tona esses crimes para denunciá-los e que eles sejam punidos judicialmente, como devem ser punidos pela comunidade internacional. Acho que a gente está avançando nesse processo, sim. Está aqui chegando ao fim de mais uma live. Queria agradecer imensamente a participação novamente da professora Adian Sadiq e da Maria Luísa Moreira, que nos auxiliou na parte técnica da live. Mas, antes da gente encerrar, eu gostaria de saber se a professora tem uma mensagem para deixar aqui para a gente, e principalmente para os palestinos, né, para a comunidade palestina que está nos assistindo. Bom, eu acho que a mensagem que eu quero deixar é que a gente continue firmes na nossa resistência, fazendo um trabalho extremamente necessário dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas esferas individuais, coletivas,
porque, enfim, né, a esperança é uma doença, né, assim, nossa, incurável, enfim, né, que a gente consiga, como disse Mahmoud Darwish, eu acho que a gente deve continuar a nossa luta, a nossa insistência, a nossa persistência, a nossa resistência, porque é ela que vai trazer uma Palestina livre e um mundo mais livre para todos. É isso. Ótimo. Não se esqueçam de seguir curtindo e compartilhando essa live. Uma ótima semana, né? A todos. Lembrando que a próxima live será sobre geopolítica libanesa e teremos como convidada a Karine Chiato. Até breve e assalamu alaikum. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, professora. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.